Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre cuidados de enfermagem, na disciplina de clínica médica. Mas antes eu queria só abrir um parêntese relacionado ao exame físico, a última aula, só para reforçar que a equipe de enfermagem não faz diagnóstico, viu? Que isso daí é função do médico. Como que nós vamos observar a questão de diagnosticar a doença? É através dos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. Mas eu não vou falar para o paciente, nossa, eu acho que o senhor está com diabetes. Não. A gente vai ver os sinais e sintomas e vai passar para o médico, até porque a enfermagem é a equipe que fica mais tempo com o paciente, tá bom? E a partir de semana que vem, nós iniciamos com as doenças, as patologias que iremos estudar ao longo do semestre. E aí, a enfermagem, então, nós fazemos o cuidado durante 24 horas por dia, de domingo a domingo, em horas ininterruptas, né? E aí vocês vão ver que nós somos responsáveis pelo processo de cuidar. Isso vai fazer com que eu contemple também a minha família e o meu paciente que está ali, né? Suprindo as necessidades. E aí, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, a enfermagem ela vai buscar a segurança do paciente, e garantir uma melhor qualidade, no cuidado prestado. Vocês vão ver que a partir desse cuidado a gente vai criar um vínculo, tanto com o paciente quanto com a família, em qualquer procedimento que ele há de ter, ao longo do que ele fica internado ali com a gente. E aí, como que a gente realiza os cuidados de enfermagem? Através dos sinais e sintomas que esse paciente apresenta. E aí também a gente tem que conhecer a patologia apresentada, a patologia que ele entrou com a suspeita, né? Então, por isso a importância. E a importância de vocês qualificarem. Não ficar só nos estudos, fazer cursos extras, até porque hoje conta muito em currículo. Aí pensa aqui comigo. Eu recebi um paciente que ele apresenta cefaleia, perda de peso e edema em membros inferiores. Quais são os cuidados que eu posso fazer com esse paciente? Mas antes da gente falar desses cuidados, só abrir um parêntese. Vocês precisam de ter um dicionário de termos técnicos. Porque na clínica médica, na clínica cirúrgica, nós iremos trabalhar com muitos termos técnicos. E é a prática de vocês também. Claro que a gente não tem que saber todos os cuidados, né? Mas, os cuidados não, todos os termos técnicos, mas por isso a importância do dicionário de bolso. Então, quem não tem, ajeita um aí, baixa na internet. Vou ver se eu acho um link aqui para disponibilizar para vocês, tá? Muito importante vocês terem esses termos, até porque é obrigatório que nós falamos com termos técnicos, na prática clínica, tá? Então tá, meu paciente está com cefaleia, então dor de cabeça, tá perdendo peso e tá com edema em membros inferiores. O que eu posso fazer para esse paciente? A primeira coisa, nós vamos avaliar e anotar, claro, os níveis de consciência. Mas por que eu tenho que fazer isso? Não tem a necessidade de fazer a escala de Glasgow, viu? A gente vai ver se o paciente está orientado a tempo e espaço, então, se ele sabe onde ele está, que horas mais ou menos que é, se ele sabe o nome dele. Conversar com o paciente, se ele não está tendo nenhuma alteração. Se ele estiver bem localizado, beleza, a gente ainda vai fazer aquele relatório, que o paciente está consciente, verbalizando, está orientado a tempo e espaço. Outra coisa, vamos orientar repouso no leito. Vamos orientar repouso no leito por dois motivos. A cefaleia, ela pode causar uma vertigem e o paciente, por exemplo, ao levantar, cair. Não quer dizer que ele vai ficar restrito no leito, ele pode ir para o quarto também, para o sofá também, tá? Não precisa ficar só deitado, não. Mas evitar ficar andando. Outra coisa, a perda de peso pode causar uma astenia, uma fraqueza, né? Então, outro motivo também para ele poder ficar mais tempo deitado, mais tempo em repouso. E aí a gente vai oferecer um ambiente tranquilo, calmo e arejado, porque imagina a sua cabeça igual uma panela de pressão, batendo o tempo todo. E aí você, com gente conversando e o abafado, vai só piorando. Então a gente orienta os familiares para evitar poucas pessoas dentro do quarto, evitar falar alto, até porque não pode, né? Outra coisa, pesar diariamente, protocolo, então todos os dias no mesmo horário e de preferência pela manhã, e anotar.
Vamos medir a diurese de 24 horas, então nós vamos fazer débito urinário durante 24 horas. Se esse paciente tiver sonda, vai ser pela sonda, senão a gente dá o saquinho coletor para ele. Mas vocês vão ver também que eu posso fazer no balanço. Se o médico pedir balanço hídrico, nós fazemos pelo balanço hídrico, tá? Também é um cuidado. Vamos medir a circunferência abdominal e dos membros inferiores, então vocês têm que ter uma bonitinha assim, ó, uma fita métrica, né, onde vocês vão medir. Isso daqui faz parte dos equipamentos que vocês têm que ter, né, a minha bonitinha, ó, uma oncinha. E aí, que oncinha? Um tigrezinho. E aí, outra coisa, fazer o sinal de Godet. O que é o sinal de Godet? Você vai chegar nos membros do paciente e vai apertar. Se voltar rápido, não tem edema. Se ficar muito branquinho e demorar o retorno, isso daí é bem característico de edema. Mas eu vou mostrar para vocês ainda. Outra coisa, a gente vai avaliar as extremidades, mãos, pés, boca, nariz, né? Se tiver cianótico, pode estar faltando circulação devido ao edema, pode ser por causa da cefaleia, então é muito importante a gente avaliar. Vou observar e anotar as queixas do paciente. Mesmo que esse paciente seja um paciente que ele é poliqueixoso, inventa, né, os sinais e sintomas, é sempre bom a gente anotar para evitar problemas futuros, dores de cabeça, tá? E aí, vamos avaliar, observar sinais de complicação, vamos fazer curva pressórica de 2 em 2 horas. Como que é a curva pressórica? Nós vamos montar um esquema tipo de insulina. Então, às 6, às 8, às 10, às 12, às 14, sempre de preferência os horários pares, né? E aí nós vamos lá e afere a pressão e vai colocando, para depois a gente fazer meio que um gráfico para saber se como que tá, se essa pressão tá subindo, se essa pressão tá baixando, se essa pressão tá mantendo, se tá tendo oscilação ou não, tá? E por que eu devo fazer esses cuidados? Quais são os objetivos? Para melhorar os níveis de assistência, que é muito importante, né? Oferecer um bem-estar ao paciente para ele se sinta mais confortável e também para evitar complicações futuras. E aí, isso daí vocês vão anotar no caderno, no quarto onde vocês estudam, onde vocês estiverem, vocês vão anotar isso para mim. O que não é cuidado de enfermagem? Administrar medicamento conforme a prescrição. Por que não é cuidado? Porque dentro das atribuições do técnico de enfermagem, administrar medicamento não é cuidado, é uma obrigação, faz parte do protocolo. Então, não é. Então, nem adianta na hora que for fazer um cuidado de enfermagem, colocar administrar medicamento, que não faz parte, falar para o paciente tomar dipirona por causa da cabeça, não faz parte. Isso daí a gente já está fazendo porque está na prescrição médica. Outra coisa, orientar sobre a dieta. Vocês tiveram nutrição no primeiro módulo, e vai ter dietoterapia no segundo, mas a gente só está conhecendo as consistências, o que o paciente come. Quem orienta a dieta é a nutricionista e nem ficar incentivando o paciente, tá? Então, não é cuidado de enfermagem. Outra coisa, orientar exercício físico. Fulano, o senhor vai subir e descer as escadas do primeiro ao quarto andar 10 vezes. Então, a gente não orienta, a gente pode o quê? Estimular a deambulação. Senhor, você pode andar, dar uma voltinha no corredor, fazer isso, fazer aquilo, né? E aí, aferir os sinais vitais. Também tá na prescrição, tá no processo. E aí, então, a gente não precisa fazer a curva pressórica, a curva térmica, né, da temperatura, sim. Agora, aferir sinais vitais tá na prescrição, tá? E aí, tô deixando para vocês agora, para vocês elaborarem 6 cuidados de enfermagem. O paciente está com dispneia, então está com falta de ar, está com náuseas e vômitos e está com polaciúria, aumentou o débito urinário. Vocês vão fazer 6 cuidados. Semana que vem eu estou de volta e aí nós vamos corrigi-los eles online, tá? Para a gente já vou aproveitando e vou tirando as dúvidas. Não pesquisem na internet. Tentam fazer baseado naquele que eu fiz. Vocês têm que aprender, não copiem de ninguém. Tentem fazer porque a gente vai fazer demais cuidados de enfermagem. Outra atividade que eu tenho para vocês, dá já uma lidinha no sistema endócrino para relembrar,
principalmente as glândulas e os principais hormônios produzidos, porque semana que vem a gente já vai começar a falar sobre isso, tá bom? Encontro vocês semana que vem. Até lá!